R$ 1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Eu não tô aqui pra te mostrar só os meus resultados, eu quero te mostrar os resultados de um aluno meu que usou o meu método e também tá tendo muito resultado trabalhando pela internet. Dá uma olhada aqui, ó, no celular dele, hein? Ele vai abrir aqui o celular, vai mostrar em tempo real, no aplicativo do PagSeguro. Atualmente eu tenho mais de 18 mil para sacar e ainda tenho 3 mil para receber. O método do João Pedro realmente funciona e mudou a minha vida. E falando em vendas, olha só os resultados do meu dia de hoje. E olha que o dia ainda está começando. Tá bom assim? Para começar o dia? Fala galera, beleza? Dá só uma olhada nesses resultados. Um mês trabalhando em casa, usando apenas o celular. Você também pode fazer isso. Quer saber como? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar. Não está, o torcedor do Flamengo falou, pô, que legal, mas apesar do Rogério. Sempre o senão ali, né? É que tem uma diferença aí, porque eu acho, primeiro, o último jogo acaba sendo determinante por como ele acontece. Qual é o jogo do título do Flamengo? Uma derrota. Derrota pro São Paulo. Né? Eu penso diferente do Jean. Eu acho que isso conta. O Rogério foi um técnico que já não chegou com menor apreço por parte da torcida, menor apreço, diferentemente do Renato. Então, assim, para mim, isso eu não tenho dúvida. Não é uma questão de... Basta a gente ver o que acontece. Técnicos são exaltados nos títulos, né? E massacrados nas derrotas, independentemente do que eles tenham à disposição, independentemente do que tenha sido o jogo, de como foi a eliminação ou como não foi, se foi nos pênaltis. Basta ver como são tratadas vitórias e derrotas nos pênaltis. Quer dizer, a vitória nos pênaltis, ela tem milhares de justificativas porque o cara estava trabalhando bem, fez as coisas direito e tal, e a derrota nos pênaltis tem milhares de justificativas sobre por que as coisas foram assim e por que elas deram errado. E, na verdade, a gente sabe que são justificativas que a gente procura depois para justificar resultados. Diga, Birner. Eu acho o seguinte, generalizando, eu assinaria embaixo do que o Jean falou. Nesse caso, vendo como é a relação do Flamengo com o futebol da equipe e da torcida, com o futebol e o técnico, eu acho que o trabalho dele vai ser reprovado no final da temporada com ou sem o título da Libertadores. Tem alguma chance disso mudar pequena se o técnico tiver alguma grande sacada no jogo decisivo. E essa é uma das magias do futebol. Até os técnicos comuns, eu não estou falando que o Renato nem é comum, nem bom, nem ruim, tá? Pra não dizer que eu estou falando do Renato, mas até os técnicos comuns, os que não são tão bons, os ótimos, eles têm, às vezes, seus momentos, suas sacadas positivas, ou às vezes até uma escolha negativa, sei lá, Klopp, Karius, para dar um exemplo, Liverpool, né? Custou o título de Liga dos Campeões, de um gigante como técnico, um gigante, um monstro como treinador. Tá? Um cara muito acima da média, cara que está na história. E acontece isso com ele, né? Como aconteceram com técnicos mais antigos, hoje no jogo coletivo ainda mais. Então é possível do Renato, de repente, ter uma sacada ali no meio do jogo contra o Palmeiras, uma situação difícil, e ele nota alguma coisa e resolve. Mérito do Renato. Mas mesmo assim, eu acho que não vão avaliar o trabalho dele como um trabalho no padrão que o flamenguista espera com esse elenco atual. Eu acho que, posso estar errado, mas a minha impressão... Você acha que ele cai depois do título da Libertadores? Porque, aí é uma coisa da diretoria, eu acho que sim. É que técnico não aprovado no Brasil, não existe outro caminho para técnico não aprovado no Brasil que não seja a demissão. Eu tô para ver técnico campeão, ainda mais campeão da Libertadores, cair depois de... Pode ser que aconteça, pode ser, mas sinceramente eu acho pouco provável. Acho que aí depende muito da diretoria, tem um impacto enorme e tal, mas a desconfiança vai continuar. Essa é a minha maneira de ver. Eu acho que, em regra, é como você diz, mas nesse caso, para mim, o que aconteceu desde a chegada do Renato até agora,
o atraso do futebol da equipe, as entrevistas, a falta de cara, como o Pedro falou, do time, a dificuldade de tomar decisões. Acho que tudo isso, no final das contas, complicou a vida dele no clube, Paulo. Vamos ouvi-lo então. Vamos ouvir ao vivo a entrevista coletiva de Renato Gaúcho depois de 2 para o Flamengo, 2 para a Chapecoense. Inacreditável. Agora, chegando no vestiário, a primeira pergunta que eu fiz para as pessoas da comunicação é se o VAR estava presente. Porque não é possível o VAR não chamar o árbitro no pênalti do Gabriel. Ele esquece a bola. Não sou eu que vou dar uma aula de arbitragem ou de regras, mas eu leio, eu vejo qual é o protocolo numa jogada dessa. O goleiro, em momento algum, ele procura a bola. No momento que ele toma o chapéu do Gabi, ele agarra, ele bate, ele derruba o Gabriel. É pênalti. E eu gosto que os especialistas possam dar opinião também, enquanto dão essa entrevista. É pênalti legítimo e expulsão do goleiro. O VAR não chamou. O VAR que tanto apita os jogos, o VAR não chamou o árbitro. Depois, o Gabriel está na minha frente, eu estou vendo que ele não está impedido, eu grito para ele, você não está impedido, ele recebe a bola e parte. Aí temos o impedimento. Aí eu pergunto, cadê o protocolo? Que uma criança de 5 anos sabe que tem que deixar a jogada terminar para depois o VAR revisar se estava impedido ou não. Eu vejo muitos jogos, jogadores estão 10 metros na frente, que é fácil de dar um impedimento, não marca impedimento, só marca impedimento 20 segundos depois, 30 minutos depois, quando a jogada termina. Hoje, na pior das hipóteses, teria um impedimento muito duvidoso. Ela levantou a bandeirinha, o juiz poderia ter corrigido o erro dela, deixado a jogada terminar e depois o VAR iria corrigir. Isso é o beabá de uma criança de 5 anos, sabe disso. Mas essas perguntas, quem tem que responder sou eu. Sobre arbitragem, que eu não gosto de falar de arbitragem. Eu não gosto de falar de arbitragem. Não gosto mesmo. Aí eu pergunto para essas pessoas. Alguém vai perguntar para o Gaciba sobre esses erros? Por que não vão perguntar para o Gaciba o que ele acha desses erros da arbitragem? Já que ele fala que o VAR tem 99% de chance de acertos. Bom, alguém está sendo burro na história, então. Alguém está sendo burro. E a outra pergunta que deveria ser feita para o Gaciba, as pessoas acham que falam do Gaciba, eu estou perseguindo o Gaciba. Não, ele é o chefe da arbitragem. Eu gostaria de fazer, por exemplo, a outra pergunta para ele, que eu tenho certeza que muita gente gostaria de fazer para ele, além desses erros de hoje. No jogo tem 3 equipes brigando pelo título: Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo. Jogo do Atlético Mineiro, um dos melhores árbitros do Brasil, Hilton, FIFA, apitou o jogo do Atlético. Jogo do Palmeiras, ontem, um dos melhores árbitros da América do Sul, Klaus. Jogo do Flamengo, brigando pelo título, com todo o respeito, arbitragem, 2ª divisão. Alguém, o Gaciba, ele tem que vir a público e explicar isso. Não é possível. Não é possível. O Flamengo está brigando pelo título. E eu não tenho nada contra a arbitragem. Nada contra a arbitragem. Agora, por que 2 jogos decisivos lá, 2 árbitros FIFA? O nosso jogo, um trio de arbitragem de 2ª divisão. E aí a prova deu nisso aí. A prova está aí dentro do campo. Eu tenho minha culpa? Lógico que tem, ninguém está fugindo disso, ninguém está falando que o Flamengo empatou por causa da arbitragem. Mas os erros estão aí. Até quando? É Campeonato Brasileiro. O Flamengo está brigando pelo título. E a gente vê isso aí, essas decisões. Então essas 2 perguntas para o Gaciba. Ele tem que vir a público falar. Vocês da imprensa têm que procurar ele. Ele não pode ficar escondido o tempo todo. Não é possível, a gente trabalha. Se o adversário é melhor do que a gente, empata ou ganha da gente, méritos do adversário. O adversário hoje brigou, lutou, foi leal, sem problema algum. Agora, pelos erros, o Flamengo deixou mais 2 pontos aqui. Amanhã todo mundo vai bater no Renato. Tudo bem, tem minha parcela de culpa. Mas e o Gaciba? Ninguém vai perguntar para ele? Ele não vai vir a público explicar isso? Eu cheguei ao momento do jogo, pensei que não tivesse VAR no jogo. Pior ainda, tinha VAR no jogo. Fui cobrar da arbitragem no intervalo do jogo. Por que ele marcou impedimento? Ela levantou a bandeirinha rápida e o árbitro, em vez de deixar correr, desculpa, errei. Desculpa, mas o Flamengo deixou 2 pontos aqui. Segue a vida. O Gaciba não aparece e todo jogo, todo final de semana, toda rodada tem o problema.
e a gente não encontra o Gaciba. Ninguém pergunta pro Gaciba essas perguntas. Mas amanhã todo mundo vai bater no Renato. Bater no Renato é fácil, é mole, né? Porque eu tô aqui dando a cara para bater, até porque eu sou pago para isso. O Gaciba também é pago. Então a gente não pode esquecer dele. Ele tem que vir a público e explicar certas coisas. Por exemplo, a melhor que eu gostaria, o que aconteceu, os erros de arbitragem hoje, o que ele tem para falar e por que 2 árbitros FIFA no jogo do Palmeiras e no jogo do Atlético, que deveriam estar árbitros da FIFA, sim. Árbitros FIFA, deveriam. E por que aqui hoje no nosso não? Pergunta do Gustavo, do canal Gustavo Henrique Dando Choque. Renato, você sempre adota o discurso de tentar manter o entrosamento dentro de campo. Sem o Davi Luiz, você sempre escalou o Léo Pereira ou Gustavo Henrique. Por que a opção pelo Bruno Viana hoje? O Bruno, toda vez que ele foi chamado, ele jogou bem. Ele está no mesmo nível do Gustavo, do próprio Léo. O Léo vem jogando praticamente todos os jogos. E eu não posso pensar somente no momento, eu tenho que pensar um pouquinho ali na frente, no caso do dia 27. Nós temos 5 zagueiros, só que para esse jogo a gente não vai ter o Léo Pereira. Então eu preciso dar ritmo de jogo pro Gustavo e pro Bruno também, além do Caio e do Davi, porque eu não sei o que vai acontecer. Nós temos jogos pelo Campeonato Brasileiro, eles podem sofrer um tipo de lesão e daqui a pouco eu tô com 3 zagueiros, e daqui a pouco dos 3 zagueiros tem um zagueiro que não tá com ritmo de jogo. Então eu tenho que deixar todo mundo pronto da melhor maneira possível pro dia 27 também. Por isso que o Bruno jogou hoje. Até porque toda vez que ele foi chamado, também ele correspondeu. Pergunta do Sidão Marinho, da Litoral News. Renato, o Gabriel Batista passou muita insegurança no gol no Flamengo de hoje. Sem o Diego Alves, o time precisa ter outro nome para a posição? Hugo e César podem ganhar oportunidades na ausência do goleiro titular? O futebol, ele é muito ingrato, né? Imagina se eu coloco o Hugo hoje para jogar e de repente ele passa em segurança, né? O Flamengo tem esses 4 goleiros, a gente vai com eles até o final. Eles são bons goleiros, eles têm nos ajudado bastante. Não acredito que o Gabriel tenha passado essa insegurança hoje. Inclusive na hora do gol dele ele fez grandes defesas ali. Enfim, é um goleiro que é do plantel do Flamengo e ele tem toda a nossa confiança. Última pergunta da coletiva de imprensa é do Guilherme, da Rádio Bangu. Renato, o Flamengo, com um jogador a mais, não foi capaz de vencer a pior equipe da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O que o torcedor pode esperar um desempenho na final da Libertadores diante do futebol apresentado hoje? Mas nem todo mundo vai jogar bem. É lógico que a gente está devendo bastante. Mas nós vamos melhorar. Pode ter certeza que para o dia 27 é um jogo atípico. É um jogo de 90 minutos. É uma final, vai ser um Flamengo totalmente diferente. Também não adianta ficar falando aqui que a gente está tendo um desgaste muito grande jogando há 3 dias, que todo mundo vai falar amanhã que é mais uma desculpa que eu estou dando. Mas a realidade é essa, o desgaste é muito grande, a gente não tem tempo para treinar, a gente muda algumas peças justamente porque os jogadores estão esgotados, estão no limite deles. Hoje 2 jogadores não deveriam nem ter jogado porque estão no limite deles e a gente está arriscando. De repente até perder um jogador desses para o dia 27. Então tem várias cabeças que pensam direitinho aqui dentro, são pessoas inteligentes, a gente vai pensar para ver o que é melhor. Mas o torcedor pode ficar tranquilo que para o dia 27 a equipe vai estar 100% tanto na parte física como na parte técnica para essa decisão. Fim da coletiva de imprensa. Fim da coletiva de imprensa. Olha, eu não gosto de falar de arbitragem, tá? Mas eu tenho que trazer aqui aspas do William Arão, que também engrossando. Cara, olha só, tá vendo esse computador aqui? Apenas com ele e uma conexão com a internet, eu faço vendas todos os dias quase que no piloto automático. Inclusive, dá uma olhadinha nos meus resultados do ano passado. Eu filtrei do dia 1º de janeiro de 2020 até o dia 31 de dezembro de 2020. E como você pode ver aqui, eu fiz mais de 1,5 milhão em vendas, mais de 1,5 milhão em comissões, trabalhando 100% online. Você quer aprender como que eu faço isso? Então clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo.